graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a amada igreja e a todos que nos visitam nesta manhã. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Este é um dia oportuno, especial, onde nós podemos louvar e exaltar o nome do Senhor. Mas também queremos, nesta programação, nesta oportunidade onde toda a igreja está reunida, todas as unidades juntos, o nosso propósito é que possamos pensar durante toda essa programação a importância das doutrinas bíblicas para o próximo semestre. E teremos oportunidades, pastores falando, orando, e que você esteja sensível a ouvir o que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, irá tratar no dia de hoje. E aproveite a oportunidade, nos momentos de cânticos, para adorar a Ele, que merece todo o nosso louvor e adoração. Nós queremos orar, quero convidar a igreja para esse tempo de oração. Se você sentir a vontade em se levantar, que o faça neste momento. Nós vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome e bendizemos ao Senhor e reconhecemos que não há outro Deus além de Ti. Tu és o nosso Deus triuno, o nosso Deus poderoso, o nosso Deus onisciente, onipresente, e o Senhor está aqui. E nós viemos para prestar culto ao Teu santo e glorioso nome. Sonda os nossos corações nesta manhã, Senhor. Se houver em nós algo que não o agrada, pecamos, falhamos em algum momento, nos arrependemos e pedimos perdão. Venha nos purificar e nos lavar com o sangue de Cristo Jesus. Cremos nisso. E é por isso que nós nos achegamos ao Teu trono da graça, confiados no Teu grande e imenso amor. Seja louvado, ó Deus, e adorado por nós. E nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Senhor,
coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Essa é a nossa oração, Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Jesus é sempre o título que há. Jesus é sempre o título que há. No início e no fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é sempre o título que há. Jesus é sempre
desde criança. Graça e paz. Até aproveitando que a Glenda falou, eu só estou aqui na igreja porque desde o início, de pequenininho, eu tive as tias, os tios que me ensinaram, e quando você conhece a Deus, é isso que te fortalece a estar no caminho. E na EBD dos jovens nós aprendemos sobre a palavra de Deus, ela poderia ser diferente, mas o diferencial que eu vejo é o objetivo, o estímulo que nós temos para depois buscar mais sobre Deus. Um exemplo prático foi uma vez que o Vlamir falou sobre os sacrifícios do Antigo Testamento. Eu queria comentar um pouquinho disso, porque sempre nós vemos que foi necessário o sacrifício de Cristo, porque o salário do pecado é a morte. E ele relacionou cada um dos sacrifícios do Antigo Testamento, inclusive algo que passa desapercebido, porque a gente lê de uma vez, da necessidade de sacrifício diário de 2 cordeiros, e depois ele relacionou isso com o Novo Testamento, quando João chega e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o estímulo que me traz e o que significa a sala de EBD para mim é esse estímulo por conhecer mais a palavra e fortalecer a nossa fé, que é o principal do nosso relacionamento com Cristo Jesus. Graça e paz. A EBD, além de um compromisso meu com Deus, né, eu vejo como uma oportunidade, um privilégio de, pelo domingo, começar na casa do Senhor, aprendendo. E na classe dos jovens, uma coisa legal é que a linguagem usada ela é totalmente prática e aplicável no dia a dia do jovem. Então, os professores eles pegam uma palavra de Deus e aplicam em situações que os jovens podem passar durante a semana. E isso é bem importante, porque muitas vezes uma linguagem mais difícil, a gente não compreende aquilo que quer ser dito. Então, a EBD para mim, além de um compromisso, um privilégio, é isso, é aprender a palavra de Deus de forma prática no dia a dia do jovem. E uma coisa que eu me lembrei ali é que foi a primeira vez que eu e meu esposo oramos juntos, sozinhos, um pela vida do outro. Foi na EBD, na classe dos jovens, lá na unidade 1. E eu queria compartilhar com os irmãos. E só para resumir, eu escrevi como de costume, né? Eu gosto muito de falar em público, então eu escrevo para não gaguejar. E só lembrando o que a gente falou, e que a Glenda já tinha falado também, a EBD é muito importante, né? Porque eu lembro, quando eu vim para a igreja, eu tinha 8 anos de idade, a minha mãe veio de uma igreja católica, mas ela só chegou aqui porque ela procurava uma classe para as crianças, porque eu e a minha irmã ficavam na missa o tempo todo quando a gente estava com fome. Então ela queria colocar a gente numa salinha para ela poder ouvir a palavra de Deus, e foi aqui que a gente encontrou a EBD. A Escola Bíblica Dominical representa um treinamento para a propagação do Evangelho, pois é por meio da EBD, a maior escola do mundo, que temos a oportunidade de aumentar nosso conhecimento bíblico, crescer espiritualmente e ajudar outras pessoas nesse processo também, já que durante as aulas podemos opinar, perguntar e até dividir o que Deus tem nos mostrado. E por meio da EBD também a gente aprende a palavra de Deus, né, como a Glenda, o Mateus e o Vlamir vem trazendo durante os domingos. Eles têm aplicado muito bem as doutrinas bíblicas para a gente, numa linguagem bem jovem. E se você não participa com a gente, fica o convite, a gente se reúne na unidade 1, na galeria. E você, jovem, então eu estou aqui para dar um aviso para vocês e um convite. Diante de tudo isso que eles falaram sobre a EBD, eu quero falar também que nós temos diversas programações. E nós, da juventude, nós estamos lá na entrada e se algo te impede de participar com a gente, eu quero dizer perdão, tá? Em nome da juventude, e dizer que nós estamos dispostos a ouvir a opinião dos irmãos e ouvir a opinião dos jovens. Então participe, nós teremos o nosso congresso, que será uma bênção, teremos o pastor Bruno Ramos, o pastor Anderson Bravoso, o pastor Daniel e o pastor Marcelo com a gente. E o tema do nosso congresso é Ultimato. Então participe, busque informações e converse com a gente, tá? Se você quer participar, mas tem algo que te impede, algo que te incomoda, sinta-se à vontade para falar com a juventude. Nós estamos querendo que você participe com a gente, porque a gente precisa de você. Se você é jovem e não está na juventude, você ainda assim é juventude BBC, tá bom? Obrigada. Ouvimos esses depoimentos. Também quando eu iniciei, quando aceitei Jesus
como meu Salvador, pude aprender muito nas escolas bíblicas dominicais. Eu não faltava a uma. Então, todos os domingos eu estava ali aprendendo e levava as anotações para casa para estudarmos. Então, nesse segundo semestre desse ano, que nós já estamos vivendo aí intensamente, estudando a Palavra de Deus, nesse segundo semestre nós estaremos tratando alguns assuntos, nós como batistas, voltando aos rudimentos da Palavra de Deus e as nossas doutrinas. Cada pastor estará falando um pouco da doutrina que vai ser estudada durante esse semestre. Então, que vocês aproveitem, venham com intenção de aprender, com intenção de se alimentar, porque a Palavra de Deus é que sustenta o crente na sua caminhada, na sua jornada, em meio às lutas, em meio às adversidades. E uma das doutrinas que nós iremos estudar seria o batismo e a ceia, que é uma ordenança do Senhor. Ele assim ordenou para que a igreja fizesse isso. Em Mateus, capítulo 28, verso 19, fala assim: ensinar e batizar. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a outra ordenança é a ceia do Senhor. Celebrar a Santa Ceia. É digno, e digo-vos que desde agora não bebereis desse fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Mateus capítulo 26, verso 29. Então, essas são as ordenanças do Senhor. Batismo. Um dia você ouviu a palavra, se arrependeu, foi batizado. E mediante a isso, para você ir sendo fortalecido, você começou também a participar da ceia do Senhor, que é uma outra ordenança. Então é um privilégio nosso, é um privilégio muito grande da igreja, dar ouvidos a essas ordenanças que o Senhor nos deixou. E nós, como igreja do Senhor, precisamos aprender mais e mais o que significa o batismo, qual é o sentido da ceia, por que nós realizamos esses ritos ou cerimoniais, que é muito importante para a igreja. Então, você quer saber mais afinco sobre cada um desses assuntos? Batismo, ceia, participe das nossas classes de EBD e você será grandemente abençoado, edificado, e assim você terá condições de evangelizar, de passar cada estudo que você vai aprender nas nossas escolas bíblicas. Convido você a orar comigo. Santo Deus, eterno Pai, eu te louvo, ó Deus, porque um dia o Senhor levantou homens e mulheres para divulgarem, ó Deus, as boas novas de Cristo de salvação. E hoje nós perseveramos, ó Deus, na sã doutrina, na doutrina do Senhor Jesus, dos apóstolos, ó Deus, que ao longo da sua existência, ó Deus, eles pregaram, ó Deus, os ensinamentos da Tua Palavra. E assim, hoje, ó Deus, no presente século, nós estamos também como igreja do Senhor Jesus, estudando, ó Deus, essas doutrinas que amadurecem, que fortalecem a nossa vida espiritual e também a igreja. Então, ó Deus Santo, ajuda-nos, capacita, ó Deus, os Teus servos, professores, para que quando, ó Deus, começarem a ministrar, ó Deus, esses estudos, ó Deus, que venha com autoridade e graça do Senhor. E assim, ó Deus, cada um que participar, ó Deus, da EBD, saia, ó Deus, fortalecido, alimentado para a glória do Teu nome.
É o que nós te pedimos, Deus Santo, em nome de Jesus. Amém. Santa
Jerusalém para apresentar o Senhor. O Senhor Deus foi apresentado no templo e consagrado ao Senhor. E é uma prática das igrejas cristãs que professam a fé em Cristo Jesus, de apresentar aqueles que nascem consagrados a Deus. E nesta oportunidade nós queremos convidar o Davi. Davi vai ser apresentado ao Senhor. Eu quero chamar os pais para que viessem aqui, os avós maternos e paternos. Então quero pedir então para que o Júlio tenha um tempinho e venha aqui, por favor, irmã Cleusa também, mamãe, papai, os familiares, que viessem aqui, por favor. Estamos com Davi. Está um pouco com sono. Talvez ele acorde. E às vezes erra. Se isso acontecer, saiba que é para a glória do Senhor. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos apresentar então Davi ao Senhor. Sentados mesmo, aqui estamos. Oremos. Glorioso Deus e eterno Pai, soberano, santo, digno de honra e glória. Aqui estão, ó Deus, os pais de Davi, mamãe, Júnior, ó Deus, a Leite, mamãe, o pai, os avós, paternos e maternos. Vieram todos para glorificar e exaltar o Teu nome, pela vida do Davi. E nós queremos pedir que o Senhor abençoe e guarde o Davi. Que o Davi cresça em Tua presença, para a glória do Senhor. Ó Deus, nós oramos por ele, pedindo que ele seja protegido por Ti, ó Deus, e amado pelos pais, pelos avós, pelos tios, primos, e pelo Senhor ele já é, pela igreja. E nós queremos, ó Deus, entregá-lo ao Senhor, para a glória do Teu nome, e que o Davi cresça em Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Pronto. Deus abençoe toda a família. A gente não podia sair daqui sem falar um pouquinho. Que para nós, cristãos, é uma certeza de que o nosso Deus ainda opera milagres. E que todos os dias, quando nós acordamos, quando nós levantamos das nossas camas, é um milagre de Deus. Eu não tinha o desejo de ser pai, para ser sincero, vou falar para os irmãos. Mas eu tinha o desejo de fazer a minha esposa feliz. E um dia ela falou, vamos fazer os nossos exames médicos, para ver se nós estamos bem. E aí ela fez os dela, eu marquei, fiz os meus. E os meus exames disseram que eu não poderia ser pai. E isso acabou conosco. Nesse momento eu pensei, como pode isso, né? Como minha esposa vai ficar triste? E a partir daí eu pensei, nossa, realmente eu quero ser pai. Eu não tinha esse desejo até agora, mas nasceu no meu coração. E não houve tempo de eu orar a Deus, de eu pedir a Deus. A partir do momento que eu tive o resultado do primeiro exame, eu fui até o médico, mostrei, repeti o exame e não tive, assim, eu conversei com Deus no meu pensamento apenas. E no
dia que eu abri o resultado do segundo exame, confirmando que eu não poderia ser pai, a Lídia estava grávida. E ela me deu a notícia. Então, a minha convicção sempre foi muito forte de que Deus opera milagres. Amém. E quando Ele quer, não há quem diga não. Não tem quem possa dizer não. A última palavra vem do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe essa família. Nós somos a organização Mensageiro do Rei. Somos uma organização missionária. E agora a nossa divisa. Levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz. Isaías 60:1. Nossa organização temos 4 etapas. Nessas 4 etapas nós temos o primeiro livrinho, que é a candidata, o segundo livrinho, que é a mensageira, o terceiro livrinho, que é a mensageira real, e o quarto livrinho, que é a mensageira real em ação. Nessas 4 etapas, a gente aprende sobre a Bíblia, sobre histórias missionárias. Alguns dos livrinhos que as meninas estão segurando ali, a gente tem que ler esses livros. Nesses livros a gente aprende, a gente tem tarefas como devocionais que a gente tem que fazer em sala de aula. E temos que decorar versículos, nós temos o nosso hino e a gente tem os nossos ideais, né, que são os nossos pontos da nossa organização. E agora a gente vai estar falando os nossos ideais. O primeiro ideal dos mensageiros do Rei é viver em Cristo pela oração. E tudo que pertence à oração, crendo e receberei. São Deus 20:22. O segundo ideal é crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, de que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15. O terceiro ideal das mensageiras do Rei é reconhecer a minha monogamia, o Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24:1. O quarto ideal é enfeitar-me-ei com boas obras, porque somos feitura sua, criada para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. E o quinto ideal é aceitarei a responsabilidade da grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Esse é praticamente o nosso ideal-chave, porque as mensageiras do Rei, como é uma organização missionária, então a nossa obra na terra é levar a missão, levar a palavra de Deus até as pessoas, não importa onde seja, quem seja, através de oração, através de conversa, através de uma carta, de todas as maneiras que Deus nos possibilitar, nós levamos a palavra de Deus. Amém. E agora vamos falar do nosso pacto. Vamos lá, gente. Reconhecendo as necessidades do mundo perdido nas trevas do pecado e desejando atender ao mandamento do Mestre, prometo esforçar-me para ser fiel ao serviço de Cristo, cooperando com as atividades da Igreja e da denominação, contribuir e orar pelo trabalho de missões no Brasil e no mundo, lutar por conservar a mente pura e o corpo limpo, pronto para o serviço, falar sempre a verdade, não tomar o nome de Deus em vão, reconhecer e corrigir os meus erros. Só assim crescerei espiritualmente na presença do meu Rei. Amém. Graça e paz, amada igreja. Eu quero orar com os irmãos, assentados mesmos. Oremos. Poderoso e eterno Deus, louvado seja o teu santo e bendito nome. Nós estamos aqui reunidos em nome do teu Filho, em nome do nosso único Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Eu creio que o sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas. Pai amado, Senhor Jesus, torna-nos mais alvos do que a neve. Esta é a minha oração, Deus, a qual eu faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, lembrando mais uma vez, nós, no culto dessa manhã, é um reinício dos estudos que nós estamos fazendo
Com que finalidade? Resgatando a identidade bíblica batista. Aquilo que é bom precisa permanecer. Aquilo que é bom precisa ser resgatado. E considerando que temos temas a serem tratados nesse segundo semestre, nós estaríamos até atrasados. O mês de julho faz parte do segundo semestre, já está acabando. O mês de dezembro, um mês de festividades. Então nos resta apenas 4 meses, ou seja, pouco tempo. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41 até o 44. Eu vou ler apenas. Mas eu gostaria que vocês acompanhassem através da leitura em suas Bíblias. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo de número 41. Diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento até aqui. Um dos temas que será tratado é a contribuição, é o dízimo, as ofertas. Um assunto que, infelizmente, quando a gente vai falar, as pessoas fecham a cara e colocam um escorpião no bolso para que se coloque a mão, vá lá e morda. Mas é bíblico, meu irmão. Dízimo é 10%. Dízimo não é o que sobra. Dízimo não é depois de pagar as contas e receber o meu salário, eu vou ver se tem alguma coisa. Não é. Dízimo é 10%. E nós vamos estudar isso. Está mais do que na hora, já ultrapassou o momento de nós darmos um grande sorriso em devolver aquilo que é de Deus. E vou dizer mais para os irmãos e para as irmãs. Nós precisamos também aprender a exercer a mordomia. O que é mordomia? 90%. Como você tem cuidado dos 90% que Deus tem deixado na tua mão para que você use? Outra passagem, Tiago. Abra no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo de número 1, diz assim: de onde procede... Não dei um tempo, né? Então vou dar um tempo. 15 segundos. Desculpa. Tiago, capítulo 4. Agora sim. Tiago, capítulo 4, verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Outro tema que será tratado em setembro, oração. O que você tem pedido? Como você tem pedido? Com que finalidade você tem pedido? O que você tem pedido vai ao encontro de Deus? É de acordo com a vontade dele? Ou é apenas para o seu prazer? Ou é apenas para o meu deleite? Ou é apenas para o meu gosto? Também já ultrapassou a hora de nós entendermos que tudo quanto nós vamos pedir a Deus deve ser feito à vontade dele e no tempo dele. É outro assunto que nós vamos ter a oportunidade também de aprender. Hebreus, vamos em Hebreus capítulo 4. Voltando, um livro. Hebreus capítulo 4. Verso de número 12.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Outro tema, leitura bíblica, que será visto em setembro. Meus irmãos, não se enganem. Com certeza existe muita literatura boa, mas nenhuma jamais vai superar esta. A Bíblia, a palavra de Deus. Tudo, absolutamente tudo que nós precisamos saber está contido nela. Educação das nossas crianças está aqui. Ciência está aqui. Volta de Cristo está aqui. Tudo que nós precisamos saber está contido nela. Eu desafio vocês a fazer que nem os bereanos faziam. Tudo que Paulo falava está lá registrado em Atos, capítulo 10, versículo 11. Os de Bereia, sabe o que eles faziam? Eles iam conferir se o que Paulo falava realmente está na Bíblia. Eu desafio vocês. Tudo que o pastor Giandra, que o pastor Carlos, o pastor Walter, o pastor Juliano, o pastor Germano, o pastor Daniel, eu, o pastor Hélio, tudo que nós falamos, nossos futuros pastores Fábio e Adilson, confiram. Está aqui? É de Deus. Louvado seja o Senhor. Graça e paz, igreja. Eu fui convidada aqui para poder falar sobre a importância da escola bíblica e do ensinamento que essa igreja traz para os seus membros. Eu já estou aqui há 2 anos e meio, né? E logo assim que eu cheguei aqui para a igreja, eu fui discipulada, né? Me mandaram para o discipulado. Quem me discipulou foi a Clênio. Eu agradeço muito pelo discipulado dela e aí a dedicação que ela teve comigo. E eu achei estranho, por quê? Eu falei, por que estão me discipulando? Eu já sou convertida, mas aí eu entendi o amor, o carinho e a dedicação que a igreja tem com cada membro, ensinar a verdade. Porque eu venho de uma igreja que a palavra é totalmente manipulada. E nisso, eu conheci a escola bíblica. Eu faço parte das mulheres adoradoras, lá na unidade 1, e nesses 2 anos e meio que eu vim sendo estudado, ouvindo os estudos ali naquela sala, eu entendi totalmente como eu aprendi a palavra de Deus de maneira totalmente errônea, totalmente manipulada. Então aí eu cheguei a entendimento por que a igreja de onde eu vim não dá discipulado, não tem escola bíblica. Por quê? Porque os pastores manipulam ela, então não nos ensina a verdade. Então nesses 2 anos e meio, ao qual eu venho participando da escola bíblica, eu pude entender e ver o carinho e a dedicação que a igreja tem com a palavra de Deus. Então, eu agradeço muito a esse estudo que eu venho recebendo, a esses 2 anos e meio, e a todos os pastores que aqui estão presentes. E se tem algum de vocês que ainda não participa de nenhuma escola bíblica, de nenhuma sala, por favor, não fique de fora. É muito importante para que a gente não venha a ser manipulado com a palavra de Deus. Às vezes eu falava assim, pô, mas ele tirou da palavra, está escrito. Mas aqui eu aprendi que mesmo estando escrito, pode ser manipulado. E aqui eu aprendi que a palavra de Deus, ela realmente não é manipulada. Eu aprendi os princípios, tudo, a doutrina, como ela é, sem manipulação nenhuma. Então eu agradeço muito a igreja por isso. Então, gente, não fique de fora. Participe de todas as escolas bíblicas. Tem várias escolas bíblicas. Eu sei que para cada um de vocês tem aquela que vocês vão se agregar,
vão se ajeitar e vão aprender verdadeiramente o que é a palavra de Deus. Então eu agradeço muito por isso e obrigada pela oportunidade de poder estar aqui dando esse testemunho, de aprender verdadeiramente a palavra de Deus, sem manipulação e do jeito que ela é, os princípios corretos de Deus, porque a palavra de Deus fala, buscais a verdade, descobrir a verdade, elas vos libertará. Então eu creio que eu fui libertada da verdade e foi aqui que eu encontrei. Obrigada. A igreja é grande e tem nascido filhos, não é? Então quero convidar o João Marcos. Que bom. João Marcos nasceu. Quero convidar a Juliana, o papai Marcos. Talvez alguém pensar no passado, será que um dia o Marcão vai ser pai, né? Agora ele é pai de 3 filhos, olha que bênção. Então é glória a Deus, é milagre mesmo, né? Então quero convidar o Marcos aqui à frente, aquele dos mais conhecidos, o Marcão, né? Então Marcos, a sua esposa, a Juliana, seus filhos, né? 3 filhos que ele tem, a vovó, o vovô, os tios, tias, os avós maternos, paternos, os primos, a família, quero convidar para que venha. Então Deus é maravilhoso e Ele opera maravilhas. Hoje está completando 20 dias que o João Marcos está nos braços dos pais, dos tios, da família. Vamos orar? Se você puder e quiser, ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Aqui é a casa do Senhor. E assim como Davi foi apresentado ao Senhor, nós apresentamos João Marcos. Estão seus pais, os tios, avós, primos, irmãos, aqui, Senhor. E nós consagramos João Marcos ao Senhor, para que ele cresça na tua graça, na tua presença, para que ele se mantenha firme em Cristo Jesus, que através dos seus pais ele continue crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O abençoe, ó Deus, e nós oramos e consagramos ele ao Senhor e fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Continue louvando e adorando o Senhor. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. Graças a Deus. Nós estamos ali na unidade 5, na visitação, e eu lembro que a primeira vez que eu entrei nessa igreja aqui, ali na unidade 1, eu fui conduzido ao discipulado. Quem me discipulou ali foi o Cláudio Mesa, junto com o irmão Dutra. E desde o início já fui me deparando com a escola bíblica, com a palavra de Deus ali. Foi bênção na minha vida. E hoje nós estamos ali na visitação, com esse projeto da EBD, junto ali com o irmão Vitor, que é um dos professores, o irmão Miguel Lopes, e tem sido uma bênção ali. E minha família toda está ali. Nós estudamos ali a palavra de Deus, junto com os outros irmãos que estão ali. E o Vitor vai falar um pouquinho também. Eu nasci e cresci num lar evangélico, num lar cristão. E a igreja da qual eu fazia parte, nós não tínhamos EBD. Nós reuníamos no domingo de manhã e o pastor trazia uma palavra e ele era a casa. E eu vim para essa igreja com 16 anos.
E uma das coisas que me encantou quando eu cheguei aqui foi ver tantas classes de escola bíblica, coisa que para mim era uma novidade. Eu vim conhecer EBD, Escola Bíblica Dominical, aqui nesta igreja, com 16 anos. Lá na parede. Apocalipse 1, capítulo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Felizes aqueles que leem, felizes aqueles que ouvem, felizes aqueles que guardam. Irmãos, a EBD para nós ali tem sido uma bênção, tão bênção que ela se estende ao culto à noite. As pessoas aqui que foram convidadas para pregar lá, todas elas ouviram o pastor Fábio chegar na frente e dizer: você esteve na nossa EBD hoje de manhã. Que é justamente tudo aquilo que é estudado de manhã, a pessoa que vai pregar à noite, sem ter estado presente conosco, prega a mesma coisa. O pastor Fábio está aqui como testemunho. Isso é Deus, só Deus pode fazer isso. Aquilo que ele coloca no coração do professor para ensinar, ele coloca no coração do pregador à noite. O mesmo assunto, as mesmas coisas. Uma vez o Senhor esteve conosco ali pregando, parecia que a gente tinha entregado o esboço da EBD na mão dele para ele pregar. Irmãos, é incrível isso. Isso só Deus pode fazer. Eu tenho certeza que ele faz isso como uma forma de aprovar o trabalho, uma forma de confirmar. E eu agradeço ao nosso Deus por isso. A EBD é muito importante, porque a palavra de Deus também nos deixa acertos e erros no qual nós podemos aprender. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É interessante olhar para a palavra de Deus e ver essa afirmação, que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Nos tempos em que Jesus habitou no meio de nós, haviam vários grupos que seguiam a Jesus e grupos que rejeitavam a Jesus. Pessoas que amavam e viram Jesus como Senhor, como Rei dos Reis. Mas os mais zelosos, os seus, os fariseus, homens, doutores da lei, os judeus que tinham tanta sensibilidade, que conseguiram ver profetas, que conseguiram ver homens levantados por Deus, que viram a obra do Senhor e que perceberam e que defenderam, que olharam a lei e zelaram pela lei, que tinham um ensinamento rigoroso da palavra de Deus. Enquanto adolescentes, já eram obrigados a decorarem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E quando Jesus estava perante eles, eles não reconheceram. O interessante é que nós vimos pessoas que não eram de Jesus, que não eram seu, reconhecerem. Prostitutas. Vimos pessoas que roubavam impostos. Vimos pessoas que não faziam parte do povo de Israel, mas que viram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Viram a Jesus, enxergaram a Jesus. Tivemos os soldados e vimos como o ser humano pode se tornar bárbaro
quando nós vemos a humilhação que aqueles soldados fizeram a Jesus. Humilharam, bateram em Jesus e Jesus ficou com o rosto desfigurado, o rosto inchado, marcas, sangue, hematomas por todo lado. E é interessante ver aquele homem, o centurião, que era o chefe de tudo, que deu a ordem, que comandava os soldados, no fim da crucificação, olhar para Jesus e falar: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Como pode os judeus, esses homens, não virem a Jesus? Não virem o Senhor? Como pode eles não terem enxergado o Senhor? Como pode, nos dias de hoje, muitos homens que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, não enxergar a Deus? Pois as suas práticas demonstram exatamente isso, que não estão enxergando a Jesus, que não veem o Rei dos Reis. Hoje essa história é adaptada a nós. Nós somos o seu, o de Deus, o de Jesus. Estamos enxergando a Jesus? Nós estamos vendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Ou estamos vendo os milagres que Jesus opera, mas estamos mais preocupados com o sábado? Nós precisamos fazer essa análise. E aquele homem viu a Jesus, porque ele se compadeceu daquela situação. Os irmãos não precisam abrir até para eu ganhar tempo. Evangelho de Mateus 25, versículo 37 a 40 diz assim: então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Como aqueles homens não viram quando Jesus curou pessoas que estavam em pranto, chorando, desesperados? Como aqueles homens não viram quando Jesus olhou para todas aquelas multidões e falavam que aquelas multidões eram ovelhas sem pastor, pessoas que caminhavam sem uma direção? A grande questão aqui é quem está com o coração maleável, pronto para se deixar que Deus trabalhe na sua vida, para deixar Deus trabalhar em si, para Deus transformar o seu coração. Em Ezequiel 36, 28 diz: tirarei o seu coração de pedra e colocarei um coração de carne. Essas pessoas viram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque permitiram e estavam prontos para entregar o seu coração de pedra, para que Jesus viesse transformar e colocar no coração um coração de carne. Deus os abençoe. Bom dia, irmãos. Tem mineiro aqui? Quem é mineiro? Levanta a mão bem alto. De Minas, né? Nasci, você é mineiro? Então, além de nós, eu preparei um slide bem simples ali, além de nós descobrirmos aqui onde a gente tem comida boa, que mineiro sempre cozinha bem, os irmãos mineiros vão me ajudar a responder 3 questões que mexem com a humanidade desde quando a humanidade foi criada. Todos os filósofos já tentaram responder isso e não conseguiram. A gente tem 3 perguntas aí que os mineiros vão conseguir responder a gente. De onde eu vim, onde que eu estou, como que eu vou? De onde nós viemos, onde nós estamos, o que a gente faz aqui, para onde que a gente vai? Essas são as perguntas mais importantes da humanidade. O mineiro fala rapidinho, né? Eu lembro que eu trabalhei uma vez num banco e eu tinha um funcionário que chamava Marcos Antônio. E eu passava bastante parte do meu dia ligando para o ramal dele só para ouvir ele falar: Cantônio, Marcos Antônio. Ele atendia o telefone: Cantônio.
querer resumir. Cadê? Sumiu? 3 perguntas. De onde eu vim, onde que eu estou e para onde eu vou? Meus irmãos, o estudo, a escola bíblica dominical vai nos ajudar a responder essas perguntas. Às vezes a gente olha para as doutrinas bíblicas e acha que as doutrinas bíblicas não estão relacionadas com o nosso dia a dia, e estão. Algumas das doutrinas, de onde eu vim, a doutrina do estudo sobre Deus, o estudo da criação, sobre os anjos, o estudo da humanidade que Deus programou, vai nos ajudar a responder todas aquelas perguntas. De onde vem tudo isso? De onde vem o conhecimento humano, o genoma, o DNA, as coisas que existem, as coisas que acontecem? Onde que eu estou? O estudo de algumas doutrinas bíblicas, as obras de Deus, a terra, a igreja, a martirologia, os salvos ou não salvos. Alguns estão vivendo assim com a música do Legião Urbana. Eu quero me encontrar, mas eu não sei aonde estou. O estudo da Bíblia vai nos ajudar a nos encontrarmos, a saber quem nós somos e onde estamos. E para onde eu vou? Para onde nós vamos? De regeneração, salvação, justificação, propiciação, esse monte de palavrinha difícil. E o que mais incomoda a todos nós, a escatologia, o final dos tempos. Para onde é que nós vamos? Eu sou professor da classe Consolidação. É uma classe que surge exatamente das perguntas. Por isso que eu trouxe essas 3 perguntas para nós. Os nossos estudos surgem das dúvidas e perguntas dos irmãos. Então, se os irmãos têm dúvidas que vocês não conseguem responder sozinhos, eu também não vou responder. Mas juntos, nós vamos encontrar na Bíblia uma resposta que nos acalme o coração. Deus abençoe os irmãos. Nesse momento eu gostaria de chamar o pastor Walter. Ele estará orando por todos os nossos irmãos que colaboram na EBD. Pastor Carlos Germano, pastor Hélio, Marta, Lenício, Wesley, Mauriane, Júlio. Os irmãos podem vir, tá? É que são muitos irmãos, graças a Deus por isso. Laércio, Adilson, Fábio, Luana, Flamir, Glenda, Mateus, Reginaldo, Aldineia, Tereza Braz, Sérgio Rodrigues, Brandão, Anderson, Suelen, Carmen, Ivan e equipe, Sirlene, Rosemary Keller, Luciana Tanoeiro. Graças damos a Deus pela vida de irmãos tão preciosos que têm dedicado seu tempo para estar na casa de Deus todos os domingos, colaborando com o crescimento dos nossos irmãos. Depois da oração pelos professores da escola dominical, tem alguns que auxiliam de vez em quando também. Nós, depois dessa oração pelos professores, nós iremos orar pelo aniversário de casamento. Temos 2 casais que pediram essa oração. Então nós oramos pelos professores, os irmãos que puderem e quiserem ficar em pé, depois continuarão em pé, para que os irmãos possamos orar pelos casais também. E depois eu tenho um recadinho, depois dessas 2 orações, tá bom? Então vamos orar, oremos. Senhor, Deus eterno, poderoso, nós sabemos que a tua igreja aqui nas Cubas tem como propósito fazer tudo de coração como ao Senhor e não aos homens. Porque a igreja é tua, comprada pelo sangue de Jesus, pertence ao teu Filho Jesus Cristo. E o mais importante que queremos sempre passar é a restauração espiritual, através da purificação dos pecados, da salvação em Cristo Jesus, e cada um ter a vida eterna. Não queremos perder isso de vista. E os professores, desde as crianças, adolescentes, jovens, adultos, trabalham por isso. E o nosso alvo é esse, para que um dia se cumpra a tua palavra de vida eterna para todos os que querem. Abençoe os teus filhos. Eu nem precisaria estar pedindo, porque eu sei que é impossível alguém fazer alguma coisa para o Senhor e o Senhor não devolver. O Senhor não fica devendo nada para ninguém. Por isso que eu estou aqui agradecendo esse cuidado do Senhor para com os professores, para com os líderes da igreja. Também pastores são professores da tua palavra, seminaristas.
E assim, ó Deus, oferecemos, cada um deles tira a coroa de glória e coloca aos pés de Jesus. A Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Glória e glória por eles, agradecidos que estão diante do Senhor e pelo tudo que o Senhor fez e ofertando mais uma vez o seu tempo, o tempo deles e o conhecimento e a pesquisa para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja de pé, os professores podemos sentar-se. Eu convido aqui o casal, pastor Marcelo e Beth, estão fazendo 30 anos de casamento, e o casal Vani e Alzira estão fazendo 49 anos de casamento. E dos 49, 48 eles são membros da nossa igreja. Nós temos outros casais também que estão fazendo, e estamos aqui hoje orando por eles, pelos casais, mesmo que não estejam aqui. Maria e Alzira acho que estão ocupados, né? Mas vamos orar também por eles, orar por eles e apresentar a Deus você também, que faz aniversário de casamento, e se agrada dele, né? Só 49 anos de casados e 48 anos nesta igreja. Se eles não saíram, acho que a igreja é boa, né? Vamos orar. Santíssimo Deus, os teus servos também, o Maria Alzira, o pastor Marcelo Bete, junto com os familiares, quero apresentar ao Senhor a gratidão. Cada um oferta a Ti também a sua gratidão, porque o Senhor esteve com cada um deles e ao mesmo tempo juntos uns dos outros, porque se não fosse o Senhor, talvez não tivessem nem ultrapassado montanhas e os mares revoltosos da vida. Mas o Senhor é o pastor deles, o Senhor não faltou e não faltará. E eles venceram, estão aqui te agradecendo, te bendizendo e ainda esperando aquela bênção, que eles possam receber do Senhor, para que nos seus dias de vida sintam a alegria do matrimônio, sintam-se felizes por poder ter a sua família. E aqui, como família de Deus, Igreja de Jesus, nós te agradecemos pela vitória, pelas bênçãos e porque o Senhor está olhando para eles nesse momento. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Abençoe-os em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. E o recadinho que eu queria deixar para os irmãos, ali sentado a gente fica assim naquele conflito, fala, não fala, é bom, não é, mas muitas vezes Deus fala assim para nós, fala que é bom. O que eu vou dizer? Temos visto isso, as palavras, tudo que foi passado até aqui, mas tem uma coisa muito importante. Pense nas pessoas que não têm estado aqui com a gente. Eles poderiam estar sendo abençoados. Desde que chegamos aqui em Brás Cubas, que eu e a irmã Rose trazemos pessoas para vir para a igreja. Não é assim, vai lá 10 anos e não vai ninguém. Ainda esses dias, a irmã Rose ainda traz pessoas para a igreja. Ainda ela traz. Bom, passa na casa, põe no carro, vem a pé, qualquer coisa, mas ainda traz pessoas. Fizemos sempre isso. Então, o desafio de Deus para o irmão. Eu sei que na semana que vem, o irmão domingo vai estar aqui, não vai nem lembrar mais, tá certo? Escreva num papelzinho. Se quer ver você não esquecer, pega uma folha grande, escreva assim: eu vou trazer pessoas para a igreja. Trazer, vai convidar. Cole na frente da televisão, tenho certeza que você não vai esquecer. Olha, funciona bem, beleza, certo? E na Bíblia está cheio. Pessoas levaram outras pessoas para Jesus o tempo todo, as igrejas. Traga alguém.
Jesus disse na grande ceia: saia e force-os a entrar. Teve pessoas que eu fui lá, busquei, insisti na igreja até hoje. Então, Deus usa a sua vida para que os professores multipliquem, para que as pregações multipliquem, para que a igreja multiplique, para que ouçamos muitos testemunhos. O desafio de Deus é esse: traga alguém com você nos cultos, seja na semana, nas classes, no departamento. Leve crianças para os mensageiros, embaixadores do departamento, para a sociedade feminina, no culto nos lares. Deus usa o que existe e você é o que Deus vai usar. Amém. Eu estou aqui como aluna e como professora virtual da Escola Dominical, que eu sou a maior fã, e quero dizer que a Escola Dominical é a maior escola do mundo. E quero dizer que a escola secular, as faculdades formam pessoas para servir a sociedade, mas a Escola Bíblica Dominical forma grandes homens para Deus, grandes mulheres para Deus. E sempre digo que o bom professor, ele forma bons professores. Quem serão os professores da nova geração? E quero dizer também que a menininha perguntou para a mãe: mãe, por que as pessoas grandes param de crescer? Por que será que as pessoas grandes param de crescer? Ela se aplica também no mundo espiritual, na vida espiritual. Talvez você pense: para que eu vou lá? Eu já sei tudo. Mas tem 25 anos que eu venho à escola dominical e nunca voltei para casa sem ter aprendido ao menos uma palavra nova. Sempre tem algo para você aprender. A escola bíblica dominical nunca vai dar um diploma, porque ela nunca termina. É até o último dia de vida você vai aprender na escola dominical. E eu quero ler um versículo que diz assim: o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Você sabe discernir um falso profeta? Você sabe identificar uma seita? Você sabe quando uma pessoa está pregando a sã doutrina? Então o meu apelo: comece domingo que vem, adote uma classe, ame aquela classe e comece a participar da escola bíblica dominical. Você vai ver diferença na sua vida. E o meu apelo é este: adote uma classe de escola dominical, que além de aprender, você vai ter bons irmãos, vai conhecer os irmãos. Naquela classe a gente estreita os laços de comunhão, a gente pode dizer: eu tenho uma turma, e faça parte de uma classe de escola bíblica dominical. Obrigada. Nós estaremos louvando a Deus com uma música. Eu quero que essa música seja a sua oração, que você saia louvando, dizendo isso para Deus: aviva a tua obra na minha vida. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Nós estaremos louvando e com uma breve oração encerrando esse culto ao nosso Deus. Louve o Senhor de todo o seu coração, o adore. E eu quero pedir para que a igreja, nós, como corpo de Cristo, estejamos levando a palavra de salvação àqueles que ainda não conhecem. Qual é a minha responsabilidade enquanto cristão, crente, enquanto aquele que participa da escola dominical? É nos enchermos do conhecimento, sim, para, cheio do conhecimento de Deus, possamos passar para outros e assim trazê-los à casa do Senhor.
Que este seja o desejo da sua alma. A ver a tua obra em minha vida, Senhor. Para que eu faça a tua vontade. Pai Santo, aqui estamos nós. E desejamos, Senhor Deus, cumprir a tua vontade. De levar a tua palavra de salvação a todos aqueles que ainda não o conhecem. De ajudá-los, ó Deus, a estar na tua presença, a vir conosco, a aprender mais do Senhor. A ver, ó Deus, a tua obra em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer a nós mesmos, o mundo e tudo que vem nos atrapalhando. Tira de nós, ó Deus, todo embaraço e permaneça em nós o teu querer e a tua vontade. Aviva o fogo do Espírito em cada coração. Ó Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre cada vida que aqui está, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.